Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe em que momento vocês vão ver esse material, né? Me apresentar, sou o professor Marcelo Amaral, também faço parte aqui do programa de pós-graduação em administração da UF, né, do nosso PPGA. Também sou membro do programa de doutorado em Direito, Inovação e Negócios, né, professor do departamento de administração da UF. Nosso papo hoje é um pouquinho sobre, né, os periódicos científicos, tá? Eu venho falar aqui em nome da RASE. A RASE é a Revista de Administração, Sociedade e Inovação, né, como vocês podem ver, né, em inglês Review of Administration, Society and Innovation, né, para manter a mesma sigla, tá? E ela é basicamente o que a gente chama de um periódico científico, tá? O que é um periódico científico? Basicamente é como se fosse é uma publicação hoje essencialmente digital, é como se fosse um livro com vários capítulos escritos por, né, autores diferentes. Então, se vocês olharem aqui, né, a gente está com a edição atual da RASE, que foi ao ar ontem, né, ela é publicada em janeiro, maio e setembro. Ela tem um editorial assinado, né, pelos editores. Eu estou nessa função de editor-chefe desde junho do ano passado, né, já tenho alguma experiência nessa área e tenho outros colegas que dividem esse trabalho comigo, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista mais técnico. E além do editorial, a gente tem, né, os artigos científicos. Né? A RASE publica em torno de 6, 7, dependendo do perfil. Né? Vamos entrar num aqui para vocês olharem um pouquinho. Na página a gente encontra, né, os autores, as instituições, né, tem uma identificação do artigo que ela é única, né, e aqui ela tem informação, né, sobre o resumo, quando é que ele foi publicado, as referências, né, a questão do direito autoral, ou seja, você pode utilizar esse documento, né, na sua dissertação, na sua tese, num artigo que você for publicar, desde que você cite, né, faça citação, faça referência aos autores. Questão de citações diretas, indiretas e de referências, estilos de referências é um outro papo aí pro Rafael e outros colegas terem com vocês. Tá? Olhando o artigo em si, a gente entra aqui, né? O artigo todo ele tem um resumo. Tá? A gente segue, esse aqui até não está, mas em geral a gente segue o padrão da Emerald. Né? Tem alguns padrões, inclusive tem uma norma ABNT sobre como fazer resumo, acho que é importante vocês terem contato. Até, né, vem essa informação em português, em inglês, e aí propriamente começa, né, o artigo em si. Você vê que aquela identificação do artigo está aqui, o nome dos autores, né, e a numeração, né, e o artigo ele tem lá a estrutura dele, né, em geral uma introdução, uma revisão de literatura, um referencial teórico, vou avançar mais um pouquinho aqui, né, uma metodologia, ainda está no referencial aqui, uma metodologia, quer dizer, como aquele estudo foi feito, né, resultados e análises. E aí depende se o estudo é quant, é quali, usa método misto, né, usa pesquisação, tem várias técnicas de pesquisa que são utilizadas. Aqui a gente está vendo um trabalho que tem um survey, ou seja, rodou questionário, né, e está analisando os resultados disso, as considerações finais, né, e as referências que foram utilizadas no trabalho. Tá? Isso é uma estrutura geral de um artigo. Em termos da revista, basicamente todas elas seguem esse modelinho aqui, né, da barra superior, onde você tem uma página inicial, onde você tem às vezes notícias, a edição atual, você pode pesquisar as edições anteriores, né, e assim você fica sabendo o que já foi publicado, como, quando, a periodicidade da revista. Né. Em geral, você tem aqui, né, no sobre você tem informações sobre a revista. Então aqui, ó, a RAS é um periódico científico e tecnológico, já vou explicar por quê. Quem que é, né, são os editores, né, o manual de boas práticas, a gente está na área de administração, a gente segue
manual da ANPAD, missão, o escopo, ou seja, quais são as áreas que a gente, né, áreas e sub-áreas do conhecimento que a gente trabalha. Isso é importante, né, quando você for submeter um trabalho seu, você buscar essas áreas, tá? E o tipo de submissão que a revista aceita. Acho que isso aqui também é um ponto importante. Mostrei para vocês um artigo científico, né, que é basicamente um trabalho teórico ou empírico, mas a gente também trabalha com um chamado artigo tecnológico, ou seja, na verdade, uma aplicação, por exemplo, de uma metodologia, né, uma intervenção que é feita numa empresa e você faz um informe, né, um relatório sobre aquilo. Tá? É bem interessante esse modelo, né, principalmente lembrando que a gente está no mestrado profissional. Tá? Inclusive, a gente está deixando uma recomendação de literatura para esse caso. A gente aceita e publica também casos para ensino, ou seja, é um artigo que é orientado, né, a gente usar dentro de sala de aula, seja da graduação ou da pós-graduação, né, o chamado business case, que foi muito divulgado por Harvard, né, quer dizer, aqui a gente inclusive dá uma sugestão de estrutura de um caso de ensino, na verdade é uma história que leva a um dilema, né, e basicamente o que se discute em sala é esse dilema, ou seja, você apresenta um caso real e depois você vai discutir, né, a parte teórica. A gente trabalha também com ensaios teóricos, né, ou seja, não tem uma aplicação, não tem um estudo de caso, mas você às vezes está discutindo ali uma teoria e propondo um avanço para ela. Tá? E a gente publica também a chamada revisão de literatura, ou seja, você pega uma área do conhecimento, né, busca os artigos, né, que é algo aí que também vocês vão aprender, vai nas bases, né, no periódico CAPES, na Web of Science, na Cielo, na Scopus, busca os artigos, né, faz uma análise desses artigos e ali você faz algum tipo de contribuição, né, à literatura. Não é só fazer a revisão, mas contribuir de alguma forma, né, também a gente está sugerindo algum tipo de literatura. A revista aqui, em geral, informa também a sua periodicidade, né, a sua política de acesso. Algumas são fechadas, tem que se pagar para acessar os artigos, outras não. Né? No caso hoje, existe um movimento que é chamado Open Access, né, de acesso aberto, onde, em geral, o leitor não paga para acessar a revista. Essa é a importância também da gente ter o periódico CAPES no Brasil. Né? A CAPES assina uma série, tem parceria com uma série de editoras internacionais e essas editoras, quer dizer, ela compra, né, o acesso e a gente, por meio do periódico CAPES, consegue acessar material que não estaria de acesso livre. Tá? Uma segunda informação em geral que a gente vai olhar é a equipe editorial, né, quem são as pessoas que estão por detrás da revista, né, quais são as instituições. Em geral é isso, tem um conjunto de, né, tem uma equipe editorial que está trabalhando, né, a gente hoje, a revista, apesar de ser do PPGA, a gente tem colegas aí em São Paulo, em Minas Gerais, né, que apoiam, né, que a gente chama editores de área, né, ela tem um conselho editorial, ela tem um corpo editorial, né, a RAS não é hoje uma revista ainda internacionalizada, mas a gente trabalha nesse aspecto, nessa direção, está trabalhando. Né? A RAS foi criada em 2015 no programa, então ela tem 5 anos, fez 5 anos em maio que ela está operando, é uma revista nova, né, razoavelmente nova. Os 4 primeiros anos foi para o Márcio Abdala, que foi o editor-chefe, junto com a professora Vanessa Garcia e o professor Ricardo Guabiroba, né, que vocês vão conhecer também ao longo, né, no programa. E eu venho trabalhando agora com ela e a gente tem alguns desafios aí. Né? Anualmente a gente coloca no ar também a listagem dos avaliadores que participaram do processo. Tá? Acho que vocês precisam ver essa parte aqui também de submissões, né, que é um ponto também muito importante quando você quer publicar um artigo do teu trabalho. Né? Tem uma série de requisitos que todas as revistas têm, né, a questão da originalidade, né, a formatação, tem em geral um conjunto de diretrizes para autores, né, tá aqui, ó, nesse caso está até aqui embaixo, o tipo de o formato das referências, né, a quantidade de palavras,
o tamanho do resumo, né, a questão você não tem que ter uma quantidade boa de referências que sejam, né, de literatura, às vezes internacional, etc. Então a gente exige aqui 90%, né, que sejam de artigos de outras revistas, né. Algumas revistas têm taxas para publicação, a gente tem isso, porque é a forma de manter a revista, tá? E olhar as diretrizes, quer dizer, tamanho da folha, margens, limite de palavras, tá? Mínimo e máximo, né? A estrutura do texto. No caso, a Rase tem, inclusive, a gente tem um template, né? Que a gente se recomenda aos autores que usem, né? Como é que são formatação de figuras, tabelas, tá? No caso aqui a gente segue a APA, né? Que é aquele sistema autor-data, tá? E assina essa parte de boas práticas de publicação da AMPAD. Questões de agradecimentos, né, o sistema para envio, estrutura do caso de ensino e a etapa do processo editorial, né, como é que ela funciona. Né? Em geral é feita a submissão, né, os editores, eu e os demais editores, a gente olha o trabalho, né, passa ele no software de plágio, vê se está adequado junto daquelas regras, vê se o tema é aderente à revista, né, e aí encaminha-se para avaliadores, pelo menos dois, por isso que o sistema se chama Double Blind Review, né? Esses avaliadores em geral têm algo em torno de um mês para olhar o trabalho. Eles podem, né, recomendar a rejeição do artigo, a aprovação ou, né, ajustes aí buscando, né, fazer melhorias. A gente retorna isso aos autores. Os autores têm um prazo, também em geral um mês aí, mas isso pode ser, se os autores pedirem mais prazo, a gente costuma conceder e volta para uma segunda avaliação. Às vezes são poucos ajustes, o próprio editor olha e aprova, mas às vezes precisa realmente ir novamente aos avaliadores. Tá? E aí depois, em aprovado o trabalho, você tem uma etapa de editoração, né, que aí a gente tem uma equipe administrativa que a gente olha isso, né, tem questões de cessão de direitos, o pagamento da taxa, né, a formatação final do trabalho, essa formatação é passada, devolvida aos autores para que eles verifiquem, né, o draft, né, e aí, no caso da Rase especificamente, ela vai para uma sessão que a gente chama de online first, né, ou seja, se o artigo foi aprovado, né, agora, a gente botou a edição de setembro no ar, se o artigo foi aprovado, né, para janeiro do ano que vem, na maior parte das revistas, ele só vai aparecer no site em janeiro quando a edição for publicada, né, quando o número novo for publicado. No caso da Haas, não, ela já vai para o ar, digamos, a gente tem um artigo aprovado em outubro, ela vai para o ar assim que é aprovado, né, fica fica uma publicação provisória, sem, né, a edição e o número. E aí, em janeiro, ela é encartada no número. Isso é uma forma da gente acelerar o processo, né, também de divulgação científica e dar um retorno mais rápido aos autores. Tá? Vou mostrar para vocês, inclusive, a seção aqui, por exemplo, Online First, tá com alguns artigos. Né, você consegue acessar o artigo aqui nesse link. Né, esses artigos agora acabaram de entrar na edição de setembro, a gente vai atualizar. Tá? A Rase publica em português, inglês e espanhol. O site está aqui em português e em inglês. Né? Você tem mais alguma informação aqui para vocês. Obviamente, quando vocês fazem, né, a sessão de direitos, tem uma declaração de direito autoral, né, caso tenha questões futuras aí de, né, plágio e etc. Tá? E basicamente acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu vou falar só, tem mais um ponto só para a gente fechar, que é a questão da indexação. Né? A indexação é o quê? Na verdade, a revista, ela para ser conhecida, ela precisa estar, né, circulando, né, tá em vários repositórios e bases. Então a Rase, por exemplo, ela está nesse conjunto aqui de bases e repositórios. Né? A gente muitas vezes o autor ele não conhece a revista, né? Um estudante, um profissional, ele não conhece a revista, mas ele entra numa base dessas,
né, no próprio Google Scholar, usa palavras-chave e acaba caindo num artigo nosso, né, um artigo que foi publicado na revista, e aí ele passa a conhecer a revista. Então, estar em várias bases ela é muito importante. A gente está, né, o Doage é de os jornais abertos, o Site Factor é da Espanha, o Latin Heavy é latino-americano, mas está baseado na Argentina, o Spell é da Ampad, né, o Redib também é ibero-latino-americano, de Adorinha brasileira, né, o Sherpa Romeu está baseado na Inglaterra, o Cirque está baseado na Espanha, né, e aí a gente consegue dar mais visibilidade, né, à revista e o conteúdo que está publicado nela, né? Inclusive a gente vê aqui que tem, né, visitas, né, ao site do mundo inteiro trazidos por esse, obviamente predominantemente do Brasil, né, mas do mundo inteiro trazidos por esse tipo de ferramenta, tá? A partir do momento que elas estão indexadas, né, obviamente a gente tem que saber separar o joio do trigo, e para isso existem classificações, né? A mais conhecida é o que a gente chama do fator de impacto, né? Então, por exemplo, a Rase, como é uma revista nova, ela ainda não tem fator de impacto, ela tem que estar na Web of Science, tem a Thomson Reuters que faz essa avaliação, né? Tem o Journal of Science Index que faz essa avaliação de qualidade, né? E que é essencialmente baseada na quantidade de citações que os artigos da revista recebem. Tá? A gente está no Google Scholar, a gente tem uma avaliação lá, né? E aqui no Brasil, especificamente, para ranquear os programas de pós-graduação, a gente tem o Qualis, que é um outro assunto também que vai ser falado com vocês. Tá? A Rase ela é B3 no Qualis, é um Qualis hoje, vamos dizer, intermediário, né? Nessa lógica do tem o A1 e o A2, que são os artigos, né, de melhores, de mais impacto, com mais citações, né? E aí tem de B1 a B5, né? Então a Rasa é B3 no Qualis 2013 e 2016, uma avaliação intermediária. Obviamente a gente está trabalhando para melhorar, para subir essa avaliação, né? Mas ela já é bastante razoável para uma revista nova. A gente tem um Qualis provisório agora 19 e 20, aí ela já subiu para B2, né? E é importante também na hora que você vai publicar, né, principalmente aqui no Brasil, a gente vê qual é o Qualis da revista, tem um site da CAPES específico sobre isso. Bom, eu espero, né, foi muita informação em pouco tempo, né, eu espero ter sido útil, né, esse contato aí de vocês é, as, é, com a Rase, né, e com os periódicos científicos, e eu espero que vocês aproveitem isso, né, ao longo do trabalho de vocês. Tá? Foi um prazer e a gente segue à disposição.